Você está aí? Você está feliz ainda? Você está bem mesmo? Jesus está aqui nesse lugar. Ele nunca falha, nunca falha. Ele está aqui agora. E eu creio que se você ainda não sentiu o perfume de Jesus, quero profetizar agora, amém? Vou profetizar agora. Eu profetizo em nome de Jesus, que até o final dessa palavra você vai sentir o aroma, o perfume de Jesus nesse lugar. Você vai ter certeza que é o perfume de Jesus, porque ele é inconfundível. Amém? Só seja sensível, porque ele está aqui. Amém? Pode se assentar, pode ficar à vontade. Vocês estão bem mesmo? Estão felizes? A gente está aqui desde das 6. Das 6? Das 6. E é engraçado como as coisas são. Às vezes a gente programa algumas coisas na nossa cabeça, né? A gente faz uns planos. E o legal de você ter a liberdade no Espírito é que sempre, absolutamente sempre, todas as vezes que você planeja alguma coisa, o Espírito Santo ele muda tudo. Isso que é legal, né? É muito bom isso. Eu sei que talvez a gente se preocupa muito, né, como as coisas devem ser, ou como as coisas precisam ser. A gente pelo menos pensa dessa forma. Mas como é agradável ser surpreendido pelo Espírito, né? Como é agradável ser surpreendido pela presença de Jesus. E a gente estava lá na sala de oração, em poucas pessoas. E aí a gente orando ali, e o Senhor começou a trazer algumas impressões no meu coração. E uma delas é como nós, muitas vezes, queremos fazer a nossa vontade. Sabe, talvez quem planejou as terças de oração, talvez quem planejou esses momentos, né, de oração antes do culto, talvez quem planejou, inclusive, nosso próprio momento de adoração, né, muitas vezes os ministros que planejam um momento de adoração, às vezes a gente talvez não sabia exatamente como as coisas seriam. A gente esperava, a gente tem uma expectativa, mas muitas vezes a gente imprime a nossa vontade a qualquer custo. E o bom de viver com Jesus é isso, que se nós temos sensibilidade, se nós temos liberdade no Espírito, nós percebemos quando o Senhor está querendo mudar algo, quando o Senhor está querendo mudar os planos, quando o Senhor quer improvisar, né? E nessa noite, a gente ensaiou, mas o Senhor mudou tudo ali. E eu creio que Ele mudou tudo para que essa sensação, né, para que esse perfume agradável, que em nome de Jesus você vai sentir até o final do culto, que Ele pudesse exalar nesse lugar, sabe? Muitas vezes nós queremos sintetizar as coisas, muitas vezes a gente quer fazer com que Jesus faça aquilo que a gente quer que Ele faça, e às vezes nós deixamos de fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, ou melhor, nós deixamos de dar liberdade para que Ele faça aquilo que Ele quer. Mas essa noite eu quero falar com vocês um pouquinho sobre algo que tem, eu não diria queimado no meu coração, porque eu acho que não é algo que precisa queimar, mas é algo que precisa ser cultivado. Amém? Você está aí ainda? Quem aqui já ouviu falar do termo cristocêntrico? Poucas pessoas. Então, se você não sabe o que significa cristocêntrico, eu quero introduzir isso de uma forma bem simples. Eu acredito aqui que todo mundo já estudou
pelo menos em história, ou talvez em geografia, ou talvez em filosofia, em algum momento na sua vida você estudou o antropocentrismo. Sim ou não? Sim? O antropocentrismo? Tá, então eu vou explicar isso também. O antropocentrismo é quando nós estudamos tudo que existe, todas as coisas, baseados colocando o homem como o centro de todas as coisas. Então o homem é o centro. Tudo o que acontece, acontece por causa do homem, para o homem, é tudo em função do homem. A sociedade se desenvolve em função do homem. Tudo acontece em volta do humano. Mas quando nós vamos por esse termo cristocêntrico, nós estamos declarando, isso é uma declaração de que tudo gira em torno de Cristo. Amém? Nada do que nós fazemos senão para Cristo. Nada do que existe senão para Cristo. Por Cristo. Sabe? Cristocêntrico significa Jesus habitar um lugar de destaque. Jesus estar exatamente naquilo que a palavra está falando, cristocêntrico, no centro de todas as coisas. E aí eu me permito dar uma surfada nesse termo e dizer o seguinte, que quando nós afirmamos cristocêntrico, nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor é o centro do meu casamento, o Senhor é o centro das minhas finanças, o Senhor é o centro do meu trabalho, o Senhor é o centro, o que quer que seja que nós façamos, nós estamos declarando, o Senhor é o centro. Ele está no centro de todas as coisas, inclusive da nossa vida. E o homem, ou a mulher, nós realmente entendemos quem nós somos, quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo. Sabe, isso é algo que precisa ficar bem latente nessa noite, isso precisa ficar bem pulsante nessa noite. Nós entendermos que tudo parte de um encontro com Cristo. Amém? Eu tenho certeza que eu perguntar para você aqui, quando que as coisas começaram a fazer sentido na sua vida, muito provavelmente, muitos vão responder aqui, quando vocês encontraram Jesus. Eu já disse isso várias vezes, existem inúmeras situações na minha vida que só fizeram sentido a partir do momento que eu encontrei Cristo. Sabe, antes não faziam tanto sentido assim. Antes era um grande ponto de interrogação, mas a partir do momento que eu encontrei Cristo, tudo aquilo começou a ser resolvido, aqueles pontos de interrogação começaram a virar pontos de exclamação, ou no mínimo pontos finais, e eu comecei a entender as coisas, porque absolutamente eu encontrei aquele que é o centro de todas as coisas. Sabe, muitas vezes nós não conseguimos explicar as coisas que acontecem, ou nós não conseguimos entender as coisas que acontecem na nossa vida, simplesmente pelo fato de que Cristo não está no centro daquele lugar. E de repente você está se perguntando aí, qual área da minha vida talvez Cristo não está no centro? Provavelmente naquela que você se encontra em dúvida. Nós olhamos e falamos assim, por que nessa área da minha vida as coisas não dão certo? E se nós olharmos um pouquinho, a gente vai perceber que talvez o dinheiro seja o centro, talvez uma pessoa seja o centro, talvez uma expectativa sua seja o centro, talvez um sonho material seu seja o centro. Sabe, nós começamos a analisar porque muitas vezes as famílias não dão certo. E nós olhamos para as famílias e falamos assim, por que essa família não dá certo? Muitas vezes, choquem vocês ou não, isso é uma coisa que eu pesquisei, a maioria das vezes que as famílias não dão certo, não é só quando Satanás está agindo, não é só quando tem alguém que está querendo destruir a família. Muitas vezes é por nós centralizarmos a nossa vontade de ter uma família ideal, um sonho platônico de família. Eu amaria ter uma família assim, sabe? Eu gostaria que minha esposa fosse assim, eu gostaria que o meu marido fosse assim, eu gostaria que minha mãe fosse assim, que meu pai fosse assim, que o meu tio, que a minha tia fosse assim, que o meu filho fosse assim, que o meu irmão fosse assim. E aí nós percebemos que nós não estamos colocando Cristo no centro. Nós não estamos perguntando para Cristo, Cristo, quem o Senhor gostaria que eu fosse nessa família? Jesus, quem o Senhor gostaria que eu fosse para o meu irmão?
Quem o Senhor gostaria que eu fosse para a minha mãe, para o meu pai, para o meu marido, para a minha esposa? Simples, não? Isso é colocar Cristo no centro. É dizer a Cristo, essa família é tua, o Senhor é o centro dela. Essa faculdade é sua, Jesus. O Senhor é o centro da minha faculdade. Sabe, essa empresa é sua, Jesus. O Senhor é o centro. Me diga o que o Senhor quer dessa empresa. O meu trabalho é seu. O Senhor é o centro do meu trabalho. O que o Senhor deseja que eu seja nesse trabalho? E eu não quero falar aqui sobre o encontro com Deus verdadeiro, porque eu entendo que o encontro, ele acontece no íntimo. Não é algo que pode ser julgado. E ainda que alguém julgue, se nós tivermos um encontro verdadeiro com Cristo, ainda que alguém julgue se nós realmente encontramos Cristo, e a partir disso Cristo foi o centro de todas as coisas, ninguém pode julgar a contrição do seu coração. Ninguém pode julgar o dia que verdadeiramente você se apresentou diante de Jesus e disse, Senhor, meu coração é teu. Ah, mas eu acredito que fulano ainda não teve um verdadeiro encontro com Cristo, porque eu nunca vi ele chorando, eu nunca vi ele se derramando. Mas a máxima da palavra de Deus é que o Senhor conhece o nosso coração. Sabe, o Senhor não conhece só as nossas lágrimas, o Senhor não conhece só a nossa baba, o Senhor não conhece só o nosso desespero, né? O Senhor não conhece só aquele momento em que nós estamos derramados, em que nós estamos aqui ajoelhados, talvez jogados no chão, talvez lá no seu quarto de oração, talvez lá no pé da sua cama enquanto você está ajoelhado orando. O Senhor não conhece só isso, mas é muito além disso. O Senhor conhece a intenção do seu coração. Sabe, então, que ninguém nos julgue por não termos encontro verdadeiro com Cristo. Porque somente o Senhor conhece o nosso interior. Tá bem? E eu não sou muito adepto da gente ficar falando que nós precisamos ter um verdadeiro encontro com Deus. Eu não sou adepto de nós ficarmos falando que nós não chegamos num ponto de intimidade profunda com Jesus, porque realmente isso é uma coisa íntima. Eu acho muito legal quando nós damos liberdade para cada um, na sua particularidade, em poder manifestar o seu coração, a sua devoção diante do Senhor. Sabe, talvez se nós pegássemos aqueles homens, aquelas mulheres que estavam... Amém? Então vocês lembram o que aconteceu em Atos 2? Se nós talvez pegarmos aqueles homens e aquelas mulheres que estavam reunidos ali, né? Eles estavam 10 dias orando. Se nós olhássemos para aquele lugar, talvez hoje, nós não íamos encontrar todos do mesmo jeito. Amém? Nós não íamos encontrar todos da mesma forma. Porque afinal de contas, sermos um não significa que somos iguais. Mas que estamos voltados para um único propósito, um único objetivo. Então, de repente, nós nos encontramos num ambiente de adoração e começamos a medir o ambiente de adoração pelo que nós estamos vendo. Então nós estamos vendo alguém se quebrantando demais, o momento de adoração é bom. Mas se nós não estamos vendo pessoas se quebrantando demais, o momento de adoração não é bom. Mas a pergunta é, ei, Cristo está no centro? Inclusive do nosso olhar? Cristo está habitando o centro do seu olhar? Será que nós estamos olhando esse ambiente falando assim, uau, as pessoas não estão derramadas, não estão quebrantadas, mas eu olho para mim e digo, Senhor, onde o Senhor gostaria que o meu coração estivesse? Está comigo? Nós olhamos para um ambiente desse, nós perguntamos a Cristo, Cristo, o que o Senhor gostaria que eu fizesse? Cristo, o que o Senhor gostaria que eu derramasse nessa noite? E aí nós olhamos para esse ambiente, e talvez nós estaríamos lá em Atos 2, olhando para os nossos irmãos e falando assim, meu Deus, esse cara aí está louco, ele está falando umas coisas que nem ele sabe o que ele está falando,
E talvez Cristo perguntaria para nós: ei, eu estou no centro? E talvez teria um irmão, uma irmã quietinho lá no fundo, estaria contrito ali, quietinho, talvez não chorando, nem falando nada, mas por dentro estaria quebrantado, e nós estaríamos olhando e falando assim: eu acho que tem uma coisa errada com aquela pessoa, acho que ela não está sentindo o ambiente que ela está. E aí será que nós perguntaríamos para Cristo: Jesus, o que o Senhor gostaria que eu fizesse nesse ambiente? O que o Senhor gostaria que o meu coração entregasse nesse ambiente? Onde o Senhor desejaria que eu estivesse nesse meio? Eu vou te falar algo muito direto. Os seus cultos, os meus cultos, eles vão ser sempre iguais. Os nossos períodos de adoração vão ser sempre iguais. As nossas palavras vão ser sempre iguais, se nós não estivermos colocando Cristo no centro. Se o Senhor não estiver no centro do nosso coração, não importa se nós estivermos no centro da vontade de Deus, naquele ambiente onde o centro da vontade de Deus está acontecendo, se o Senhor não estiver no centro do nosso coração, nesse ambiente, nós estaremos deslocados. Essa é a verdade. Então, de repente, um momento pode ser incrível para alguém que está quieto, e talvez alguém que está muito empolgado não esteja sentindo nada. E isso vai ser uma verdade se Cristo não for o centro. Sabe, a pergunta nessa noite é: Cristo é o centro? Sabe, eu não quero problematizar o encontro de ninguém, porque eu acredito na conversão de cada um aqui. Eu acredito também no encontro de Deus que Deus teve com cada um de nós. Eu acredito nisso. Eu quero trazer um texto, para não ficar só nas minhas palavras, que está em Filipenses 1:21, onde Paulo vai nos declarar algo muito perfeito. Paulo, ele vai fazer uma declaração perfeita. Ele vai dizer o seguinte em Filipenses 1:21: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cara, se existe algo certeiro que Paulo disse, para mim viver é Cristo. Sabe, eu não sei se você pensa como eu. Nós estamos aqui num sábado à noite, e nós poderíamos estar fazendo qualquer coisa. E eu não estou aqui problematizando nem julgando, mas existem coisas muito legais que a gente poderia estar fazendo essa noite. Vocês sabem. Talvez para as pessoas que namoram ou que são casados como eu e de repente querem ter um tempinho, talvez o sábado à noite seria um tempo perfeito para você assistir um filme com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu namorado. Ou de repente até pegar um cinema. Não é mesmo? Seria perfeito. Mas, fala comigo, viver é Cristo. Sabe, não existe nenhum outro lugar melhor que esse lugar que nós estamos. E quando eu falo um lugar, não estou dizendo nesse prédio. Eu estou dizendo nesse lugar, nesse ambiente onde Jesus já está aqui. Eu estou dizendo nesse ambiente onde nós sentimos o perfume de Jesus. Nesse ambiente onde Jesus está na casa. Sabe, poderia do lado de fora ter uma grande festa, mas aquelas pessoas que estavam ao redor da mesa com Cristo só queriam estar ali. Sabe, do lado de fora da porta poderia estar tendo um grande espetáculo, mas as pessoas que estavam ali naquela mesa, eles só queriam estar ali. Porque onde Cristo está, o lugar é perfeito. Sabe, ainda que pareça que uma formalidade ou outra possa tirar esse ambiente, isso não vai acontecer porque Cristo é suficiente. Sabe, Cristo é o centro. Se Cristo é o centro da nossa reunião, essa reunião é perfeita, amém? Aquilo que talvez estava te chocando no começo, já não te choca mais. Aquilo que talvez estava te prendendo no começo, já não te prende mais. Aquilo que talvez estava te impedindo de soltar um glória a Deus, um aleluia, um eu te amo, Jesus,
já não te prende mais, porque Cristo está aqui. Você está entendendo? Você está comigo nisso? Ou eu estou viajando sozinho aqui em cima? Cara, Cristo está nessa reunião, essa reunião é a melhor que existe. Essa é a melhor reunião que poderia existir nessa noite. Esse é o melhor ambiente que nós poderíamos estar nessa noite. Pensa na pessoa mais famosa, na pessoa mais interessante, na pessoa mais excêntrica que você conhece, que você fala assim, cara, eu queria me assentar uma noite com essa pessoa. Vou te dar 10 segundos, pensa aí. Porque para alguns tem bastante, né? Tem várias pessoas. Pensou? Deu tempo? Pensou? Para alguns vai ser o Elon Musk, né? Para outros vai ser o Neymar, para outros vai ser sei lá quem. Não existe uma noite mais especial, não existe uma noite mais importante, não existe uma noite melhor do que essa noite. Essa aqui. Não aquela que você está imaginando. Sabe por quê? Porque embora nós façamos planos, embora a nossa cabeça pense assim, uma noite ideal seria assim, sabe? E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, o meu pastor está aqui na frente, eu não preciso fazer barganha com ele, eu não preciso fazer média com ele, por isso que eu estou falando a verdade. Por muitas vezes, eu imaginei na minha mente, no meu coração, que uma noite perfeita de adoração, uma noite perfeita de culto, seria uma noite em que a luz estaria assim, em que o som estaria assim, em que as pessoas fariam isso ou aquilo, e eu falava assim, cara, não, mas nós precisamos ter liberdade, as pessoas precisam vir para frente no momento de adoração, elas precisam se derramar, vamos criar um momento, vamos pegar o louvor, vamos fazer, e as pessoas que estiverem ali, vamos chamar pessoas aqui para frente, para que elas venham, e aí quem não veio vai vir, e eles vão ser, sei lá, de alguma forma instigados a vir. Verdade, pastor, eu falei isso. Eu acho que tem muita luz, eu acho que tem muita distração, são coisas que atrapalham a gente. Mas deixa eu te falar uma coisa, nada disso importa. Nada disso importa. Se Jesus está presente, nada disso importa. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ser um violão e uma voz. Nada disso importa. Pode ser só a voz. Não precisa ter o violão. E vai ser perfeito. Porque Cristo é o centro. É isso. Me desculpem aqueles que pensam em milhares de coisas, mas vocês estão errados. Eu estava errado. E talvez, estou dizendo isso com muita sinceridade, para mim é intimidante, talvez a gente está nesse grande ambiente aqui, onde não está totalmente lotado, e talvez pessoas estão mais distantes, algumas estão olhando e de repente pensando que eu sou louco, né? E olhando para mim e assim, talvez não era bem esse dia que era o dia legal para você estar aqui, mas isso não me incomoda e não deve incomodar ninguém aqui. Também isso pode ser revertido porque Cristo está aqui. Eu não sei se você está me entendendo. Essas cadeiras são só cadeiras, esse lugar é só um lugar, essas luzes são só luzes, esse microfone é só um microfone. Tudo isso é passageiro. Eu e você somos passageiros, hoje a gente está aqui, amanhã a gente não está mais. Mas quando Cristo está aqui, cara, é perfeito. Sabe, essa noite é perfeita. Eu queria que você, Espírito Santo, meu amigo, eu queria que você nos trouxesse esse senso de uma noite perfeita. Espírito Santo, eu gostaria que você derramasse da sua presença sobre toda a carne. Manifesta, Senhor. Espírito Santo, meu amigo, convença os nossos corações de que esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Espírito Santo, nos convença que esse é o melhor lugar e o melhor ambiente de adoração que nós poderíamos nos encontrar, Senhor. Espírito Santo, nos convença que essa é uma noite mais do que especial, porque Cristo está aqui. Espírito Santo, meu amigo, você nunca falha, então não falhe nessa noite, eu confio em você, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor é aquele que convence os nossos corações, por isso nessa noite, que nós estejamos nesse ambiente perfeito, porque Cristo está aqui. Amém?
Sabe, as prisões de Paulo nesse texto é uma carta. E eu não sei se você conhece bem Paulo, mas uma característica marcante de Paulo não é o choro. Sabe, uma característica marcante de Paulo não é o choro. Uma característica marcante de Paulo não é a tristeza, apesar de suas prisões. Mas uma característica marcante de Paulo é a alegria e o louvor. Paulo mesmo preso, o louvor estava garantido. Paulo mesmo sendo punido, sendo castigado, a alegria era real. Você sente alegria nesse ambiente aqui? Você sente a alegria de Jesus aqui? Ainda que esse lugar fosse uma prisão, esse lugar seria o lugar mais alegre do mundo. É isso que Paulo tinha entendido naquele lugar. Sabe, Paulo mesmo preso, ele escreve. Olha só o que um presidiário está falando. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Sabe, nós estamos ouvindo algo de uma pessoa que estava algemado lá, estava preso. Muito provavelmente o que a gente conhece das prisões onde Paulo andou, eram prisões subterrâneas, eram lugares onde, sabe, era um lugar difícil. Nós não gostaríamos de ficar um minuto lá. E é desse lugar que Paulo escreve, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vale a pena. Paulo está falando, vale a pena. Vale a pena deixar tudo. O mesmo Paulo vai dizer, eu considero tudo como perda. Eu considero tudo, pior ainda que isso, tudo como esterco. Olha só a palavra que ele usou, tudo como esterco, para ganhar a Cristo. As prisões de Paulo eram marcadas por louvores e adoração e alegria. A Bíblia relata uma contrição e uma devoção que não segue esses padrões estabelecidos por nós. Sabe um padrão de adoração e de contrição, de devoção que a Bíblia relata para nós? 24 anciãos, com suas coroas. Você sabe o que quer dizer isso? 24 anciãos com suas coroas, estão diante do trono do Cordeiro. Eles pegam as suas coroas, como alguém que pega um lixo, e eles lançam as suas coroas diante do Cordeiro. Eles se prostram. Eles dizem, digno é o Cordeiro de receber honra, glória, louvor e adoração. Eles pegam as suas coroas, eles não pegam a sua carteira, eles não pegam o seu tênis de marca, eles não pegam a sua camiseta da marca tal, eles não pegam o seu relógio, eles pegam a sua coroa, e eles lançam diante do Cordeiro, e eles dizem, digno é o Cordeiro, Ele é digno, sabe, esse Cordeiro está aqui. E aí? Eu não sei se você está entendendo. Eles estão diante do trono, estão lançando suas coroas. Essa é uma constante. E os anjos dizem, santo, 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 santo. Interminavelmente, incansavelmente eles dizem, santo, 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 digno é o Cordeiro. Para sempre Ele é digno. E aí eu te falo, Ele está aqui. Isso é uma dinâmica eterna. Não pode parar. E a pergunta é, Cristo está no centro? Eu vou sempre voltar para cá, tá? E a gente já está finalizando, mas eu vou sempre voltar para cá. Será que o que nós temos de mais valioso não é a nossa própria vontade sendo feita? Será que nós temos mais de valioso esse culto poderia ser dessa forma? Talvez isso é o que nós temos de mais valioso. Não é nenhum bem que nós podemos ter, mas é a nossa vontade. Eu gostaria que fosse assim.
Mas eu pergunto, como Cristo gostaria que você fosse? Será que nós estamos agradando a Cristo? Nesse culto? Nessa hora? Eu quero te incomodar nessa noite. Se Cristo estivesse aqui, em corpo, em carne, nós estaríamos do jeito que nós estamos. Eu sei, eu estou problematizando para mim mesmo. Provavelmente eu estaria sem microfone, beijando os pés de Jesus. Eu estaria assim. Eu não sei você, mas eu estaria assim. Talvez eu acho que eu estaria chorando, sim, porque já estou quase chorando. Mas, com certeza, uma coisa que eu estaria fazendo era ajoelhado aos pés de Jesus, beijando os pés dele, com certeza. E os pés de Jesus seriam os mais cheirosos. Quando a gente fala sobre uma vida de oração, quando a gente fala sobre uma vida de adoração, pagar um preço, se falamos dessas coisas para barganhar com Deus, nós estamos fazendo a mesma coisa que os religiosos. Quando nós, sabe, eu não quero problematizar ainda mais essa noite para ficar mais difícil para cada um de nós, mas eu não quero me santificar para ter poder. Eu não quero me santificar para ter poder. Embora isso seja consequência, mas eu não quero me santificar para ter poder. Eu não quero me santificar para que haja cura. Eu não quero me santificar para que muitas pessoas se convertam. Eu não quero me santificar para que muitas pessoas sejam atraídas para essa casa. Eu quero me santificar porque eu amo a Jesus. Porque a presença dele é tudo que importa, porque ele é o centro. Sabe? É me perguntar todos os dias, Cristo, o que o Senhor deseja que eu faça? Onde o Senhor deseja que eu esteja? Onde o Senhor deseja que esteja meu coração? Quantos vieram para a igreja hoje? Seja sincero. Quantos aqui vieram para a igreja hoje? A primeira coisa que você perguntou para Cristo antes de você vir para a igreja foi: Senhor, onde o Senhor deseja que o meu coração esteja? E essa deveria ser a nossa pergunta. Eu quero me santificar porque eu amo a Cristo. Ou pelo menos deveria ser isso. Sabe, eu quero. Essa é a minha vontade. Mas de novo, eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero que a vontade de Cristo seja feita. Então, já estou indo para o final. Se você está me acompanhando, presta bem atenção nesse relato que eu vou falar para você. Existiu um homem chamado David Livingstone. Não sei se você já ouviu falar desse cara. David Livingstone. Acho que o pastor conhece, o pastor já contou isso aqui. Ele foi um missionário na África. E por muito tempo ele desenvolveu medicina lá, com coisas naturais. E o objetivo dele era pregar o evangelho a todas aquelas pessoas que estavam na África, por onde ele passou. Ele ficou um bom tempo lá com a esposa dele, até que a esposa dele faleceu. E depois disso ele continuou a missão dele, até que ele também veio a falecer. E o interessante é que essa história conta que, quando esse homem faleceu, aqueles africanos, eles tiraram o coração deles e enterraram o coração dele lá onde ele faleceu. E depois o corpo dele foi sepultado em outro lugar, na Europa. E eles disseram que eles estavam colocando o coração dele lá porque o coração dele havia ficado na África. O corpo dele havia sido enterrado na Europa, mas a obra dele teria continuado. E um bom tempo depois, outros missionários foram para a África. Pasmem, no mesmo lugar onde ele estava. E de repente aqueles homens anunciaram o evangelho para aquelas pessoas e falaram assim: existe um homem chamado Jesus Cristo. E eles começaram a evangelizar aquelas pessoas e contar quem era Jesus. E aquelas pessoas disseram: nós conhecemos Jesus. Ei, nós conhecemos esse Jesus que você está falando. Ele andou com a gente aqui. Aí esses missionários falaram assim: não, vocês não estão entendendo, não é esse Jesus que vocês estão pensando. É um Jesus que viveu há mais de 2000 anos, há 2000 anos atrás. E aqueles homens disseram: sim, exatamente esse, nós conhecemos ele. Ele viveu com a gente, ele morreu aqui e o coração dele foi enterrado aqui.
Esse cara, ele foi tão parecido com Cristo. Cristo estava tão no centro dele. Ele foi tão cristocêntrico que as pessoas confundiam ele com Jesus. Para quem ministra o louvor, para quem ministra a palavra, para um intercessor, para um diácono, para um presbítero, para um pastor, para um líder, para um discipulador, sabe qual é o elogio que mais nos toca? Será que você consegue responder isso para mim? Sabe qual é o elogio que mais nos toca? Eu vejo Jesus em você. Esse é o elogio que mais nos toca, quando alguém olha para nós e diz, eu vejo Jesus em você. Uau, cara, isso é tudo. Sabe, eu não quero ministrar melhor que ninguém, eu não quero ministrar a palavra melhor que ninguém, eu não quero ser o melhor intercessor, eu não quero que todas as vezes que eu ore as pessoas sejam curadas, mas eu quero que vejam Cristo em mim. Sabe, eu quero que quando olharem para mim, digam assim, eu vejo Jesus em você. Cara, como você é parecido com Jesus. Eu chego a confundir em alguns momentos, se é você mesmo ou é Jesus. Haverá um dia em que as coisas não vão importar. Haverá um dia em que tudo vai desaparecer. Tudo vai desaparecer. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: onde vai estar Jesus? Você pode ficar de pé para a gente fazer que está acabando?